Projeta os versos bíblicos que eu pedi. Sim, todos os nossos dias passam ou dissipam-se diante do teu furor. Findamos os anos. De fato, os dias das nossas vidas chegam a 70 anos ou a 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, maior parte dos anos é labuta e sofrimento. Portanto, a vida passa muito depressa e nós o quê? Voamos. Sendo assim, repita comigo bem alto. Sendo assim, ensina-nos, pois a contar nos nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Cada dia que passa, aproxima-se o dia do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus e do juízo final. E isso me assusta e me dá muito temor. Aonde eu vou, eu ouço uma pergunta: o senhor crê que Jesus está voltando? É nos Estados Unidos, é onde eu fui esses dias, se a época é no Canadá, é aqui em Guapó, é em Piracanjuba, é em São Paulo, é na Suíça, é onde eu piso meus pés, começo a conversar, a pessoa diz: Jesus está voltando? Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, essa pergunta era rara. Agora todo mundo quer saber: Jesus está voltando? Eu estava orando e estava pensando, os pensamentos estavam vindo na minha mente, e eu lembrando dessa pergunta em todos os lugares, e eu comecei a pensar, alguns anos atrás essa pergunta era rara. Hoje parece que tem um anseio na alma humana. O espírito humano está dizendo: algo vai acontecer. E aqueles que são cristãos estão dizendo, ainda que não verbalmente, mas através dessa pergunta: Maranata. Fala comigo bem alto, fala: Maranata. Levanta as suas duas mãos, deixa extravasar isso da tua alma, fala: Maranata. Novamente, fala: Maranata. Diga: ora vem, Senhor Jesus. Então você vê. E eu queria que você entendesse comigo: a existência humana é uma geração de um indivíduo, o tempo de duração de vida dele é de 0 a 80, se tiver saúde ele chega a 100. Capítulo 24, por favor, de Mateus, está falando da volta do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Figueira, videira na Bíblia fala de Cristo e a igreja. Figueira fala de Israel. Israel. Ele diz: um dos sinais do dia da minha volta é a figueira. Então ele diz aqui, ó: portanto, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma vós, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais o quê? Passará. A existência de Israel como nação, como diz o profeta Jeremias, eu vou ler contigo agora, no capítulo 38, diz assim: eu vos trarei ao vosso lugar de origem, eu vos tirarei de todas as nações,
e vocês voltarão para a terra que eu dei ao vosso pai Jacó e aos seus descendentes. O povo hebreu sempre existiu, mas como nação, eles ficaram sem território. A duração do território de Israel, de 1948 até agora, é aproximadamente a geração da existência humana, do ser humano, que a Bíblia diz que é de 70 a 80, e nós estamos crendo que pode ter uma longevidade de até 100. Então ele diz, claro, esta geração, quando a figueira começar a florescer, quando o Senhor cumpriu a profecia de Ezequiel, e se você vê, em todo o mundo tem judeu voltando para o território de Israel. Há aqueles que são bem-sucedidos em outras nações, compram uma casa em Israel e mandam os seus filhos para Israel. Então um povo que não era uma nação porque não tinha um território, passa a ter um território e se torna uma nação, passa a ser a figueira visivelmente plantada. Quando ele diz, quando vocês perceberem que já está florescendo, chegou a hora. Levanta suas mãos de novo, diga bem alto: Maranata! Mais alto: Maranata! Diga bem forte: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! E ali, a Bíblia é tão maravilhosa. Quem ama a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. E ali Ezequiel fala que eles terão um rei só, que é descendente de Davi. O Messias virá para eles, na revelação deles, uma vez, para nós, a segunda vez. Então, se nós ainda temos de 30 a 40 ou a 50 anos de existência antes do arrebatamento, ouça o que eu vou dizer para você, querido e querida irmã. Nós que temos mais de 60, se demorar 50, não estaremos aqui. Mas o assunto não é este. O assunto é saber contar os nossos dias. Como é contar o meu e o seu dia de maneira sábia? É contar o meu e o seu dia da maneira que Deus aprova, que agradou ao coração de Deus. É isso que vai pesar na balança. O livro de Hebreus capítulo 12, abre sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 12, diz aqui no capítulo 12, verso 1: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de tudo que nos atrapalha, primeiro aspecto, e do pecado que nos envolve, segundo aspecto. Terceiro, corramos com perseverança. Então ele diz: desembaraça, não deixe o pecado te envolver e corra. Fala comigo: corra. Levanta as duas mãos e fala: eu vou correr. De novo, fala: eu vou correr. Novamente falei: eu irei correr. Agora ouça, não é correr para qualquer lado, não é correr pelo caminho errado,
Se você corre no caminho errado, você vai perder tempo, os anos vão passar, você vai se frustrar e você não vai agradar o coração de Deus. Ele diz: corramos, olha o que diz o texto: corramos com perseverança a corrida que nos está o quê? Proposta. Levanta a mão direita e fala: Deus tem um propósito. Novamente, fala: Deus tem um propósito para cada ser humano na terra. Levanta as duas, fala: Deus tem um propósito para mim. Ele escreveu uma história para mim, específica. Agora diga bem alto, fala: eu irei correr este caminho e vou agradar o coração de Deus. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Eu vou dizer para você, fala: não, eu não consigo, apóstolo, eu não consigo. Você consegue, porque Deus deu a você e a mim o que Ele deu a Abel, o que Ele deu a Abraão, o que Ele deu a Enoque, o que Ele deu a Sara, o que Ele deu a Abraão. Nós temos dentro de nós o que eles tinham dentro deles. E a Bíblia diz que eles agradaram a Deus, e eu e você podemos agradar ao Senhor. Ele diz: nós estamos com essa nuvem de testemunhas, nós temos 30 anos ou 40 anos. Eu tenho uma boa notícia para você: o que moveu Abraão, move o seu coração também. O que moveu Davi, move o seu coração também. O que moveu o apóstolo Paulo, move o seu coração também. Você pode executar o propósito que Deus tem para a tua vida. Você crê nisso? Olha o que diz aqui, verso 4. Eu queria que você repetisse. Enche o peito de ar e diz: pela fé. Pela fé. Novamente, fala: pela fé. Pela fé. Fala: fé. Fé. Abraão ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Repete comigo, fala: a fé que estava em Abel, a mesma semente que estava em Abel, a mesma fé que estava em Abel, Deus deu a mim também. Então levanta suas mãos e fala: eu vou dar o que é excelente para Deus. Não existe desculpa. Abel foi movido pela fé. A fé levou Abel a ver. A fé levou Abel a entender. A fé levou Abel a renunciar a ele próprio. Ele diz: olha para Abel, porque Abel não quis o melhor para ele, ele deu o melhor para quem? Para Deus. Deus não rejeitou Caim. Deus rejeitou a atitude de Caim. Deus rejeitou a atitude do coração dele. Nós podemos ser diferente. Eu tenho uma palavra para você: a geração de Deus ainda não foi levantada, ela será levantada. A geração de Deus não é por faixa etária, é por atitude de coração. Não vai ter nome a geração de Deus, será um conhecido como Filho do Altíssimo. Uma geração que parece com o Senhor Jesus Cristo. Não tem rótulo, tem manifestação da presença. Você quer andar com sua cartela esse ano no propósito? Fala: Senhor, eu quero. Presta bem atenção à questão de raciocínio. Que ele cresça, o que eu diminua. Quem é o Senhor dos Senhores? Quem é o Senhor dos Senhores? Já pensou quem vai crescer em você? O Senhor dos Senhores. Se o Senhor dos Senhores vai crescer em você, aonde você colocar os seus pés, Ele vai dominar aquele lugar, porque Ele está em você. Mas o princípio é que eu diminua. Pela fé. Essa fé está em nós. Olha o que diz o verso seguinte, verso 5. Diz assim, repete comigo novamente, fala: por meio da fé,
Levanta a mão direita, fala: por meio da fé. Agora põe a mão direita no seu coração, fala: a mesma fé que eu tenho agora, que o Espírito Santo colocou em mim. Diga alto: por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Levanta suas duas mãos, fala: eu também serei arrebatado, por meio da fé. Aleluia! Por meio da fé, Enoque inaugurou o caminho do arrebatamento, e nós vamos atrás. Mas ele diz que ele, por meio da fé, foi arrebatado. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Que Deus te dê muitas coisas materiais em 2025, mas que acima de tudo, que Ele te dê a fé para você agradá-lo. Gratidão vem de entendimento. Gratidão não vem de sentimento. Gratidão é fruto de entendimento e não de sentimento. Sentimento é enganoso. Quando a gratidão vem de sentimento, ela depende de presentes. Quando a gratidão vem de entendimento, ela vem de uma revelação. É diferente. É diferente. Enoque tinha a mesma fé que eu tenho e que você tem hoje. Eu queria que você pensasse nisso daqui. Nunca diga, mas nunca diga mesmo, no seu coração. Presta atenção no que eu vou dizer. Nunca permita que os seus sentimentos te leve a pensar que você não é capaz de realizar o propósito que Deus tem para a sua vida. Não, não. Não se veja pelos olhos dos seus sentimentos, se veja pelos olhos que Deus te vê. Deus escreveu uma história para você, para você. Ele gastou um tempo no trono para olhar para a sua vida e escrever uma história. Não jogue a história de Deus fora. Não vire as suas costas para aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida. Não ignore o que Deus planejou para você. Diga a Ele, fala: Senhor, eu vou fazer uma aliança contigo. 2025, eu vou corrigir a rota, eu vou andar no propósito, eu vou correr a carreira, eu vou furar a bolha, eu irei fazer a diferença, porque aquele que está realizando o propósito de Deus, ele faz a diferença onde ele está. Eu não estou falando de grandeza, de holofote. Estou dizendo que aonde você colocar seus pés, seja na fazenda, seja numa cidade pequena, seja numa metrópole, você que está no centro da vontade de Deus, você é luz e sal. Você é luz, você não precisa declarar que é, você é. Você é. Quem está entendendo, diga aleluia. Então não deixe o sentimento falar no teu coração. Segundo, olha aqui para mim, irmãos. Por favor, eu queria entrar na sua cabeça e no seu coração agora. Não permita que essas tribulaçãozinha michuruca, comparado ao que os apóstolos e profetas passaram, te faça parar de andar no caminho que Deus escreveu para a tua vida. As adversidades é para você cumprir a palavra. Repita comigo, fala: está escrito, corra com perseverança a carreira que vos está proposta. Agora faça algo profético. Levanta suas duas mãos, fala: Satanás, ouça
eu decido correr com perseverança, e eu irei vencer todas as circunstâncias que foram criadas para me impedir de completar o propósito que Deus estabeleceu para mim, em nome do Senhor Jesus. Vença dentro de você o medo que você tem dos desafios de Deus, porque a carreira, o propósito, a gente não sabe claramente. Eles são feitos de desafios, e Deus revela o desafio quando você está diante dele. Deus não te prepara para o desafio. Não, Deus vai me preparar para o desafio. Não, Ele não preparou. Davi não tinha consciência que ele ia lutar contra Golias. Deus preparou ele espiritualmente, mas não deu clareza de entendimento. Moisés não sabia que ia enfrentar o Mar Vermelho. Josué pensava, porque ele mandou comissão de pessoas falar com o rei de Jericó, ele não pensava que teria que enfrentar as muralhas. Esses homens tinham fé. Então, o desafio, quando você vê, você está diante dele. Deus fala contigo, vá, faça. E Deus não empurra. Deus te chama. Deus te chama. Deus vai te colocar diante de um desafio e falar, entra, não tenha medo, o Senhor é contigo. Aquele desafio é uma prova. Aquele desafio vai te dar uma grande vitória. Aquele desafio vai te colocar na galeria dos homens e mulheres de Deus. No caminho, nós estamos cheios de desafios. Vença o medo. Todo mundo tem medo, todos nós. Medo existe para que possamos vencê-lo. Vença. Pedro disse, se és tu, manda-me me ter contigo. Jesus não falou para ele, não, pode ficar aí, eu vou até você. Ele falou, vem. Quem quer ouvir a voz de Deus para o desafio? Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Não tenha medo da turbulência das águas. O desafio de Deus vai fazer você andar sobre ela. Você crê? Quem crê, diga aleluia.